Olá, tudo bem? Os salvos, os justos, o que vai acontecer com eles no retorno de Cristo, mas um pouco antes do retorno, quando o mundo vai estar passando por aquela tribulação? O que vai acontecer? Nós passamos aqui as 7 últimas pragas, e agora é o seguinte, nós explicamos o que são as 7 últimas pragas, qual a importância dela para a gente saber, tudo, mas explicamos sobre isso numa outra live, você pode buscar essa informação. E hoje vamos estar falando sobre também a questão das 7 últimas pragas e os justos. Tá? Essa foi uma palestra que eu fiz também para os nossos irmãos lá de Manaus. Eu vou começar a deixar aqui para você os links, tá? Porque eles têm a web rádio e lá toda segunda-feira a gente apresenta. Eles apresentam um grupo de estudos bíblicos e eu fiz esse do Eventos Finais, no capítulo 18. Fiz as duas do Armagedon, os 2 programas do Armagedon, e termino na próxima segunda-feira. Eu vou deixar o link para vocês aqui, para vocês participarem. Então hoje quero convidar vocês a gente estudar, e como eu falei, faz muito sentido, né? Tá muito certo, muito perto daquilo que é a questão do o que vai acontecer com os justos. Por que é o manual do fim do mundo? Porque ele tem que seguir as coisas, é um manual, tá? Porque quando chegar ao fim do mundo, eu sei o que eu estou fazendo, sei o que você vai fazer, sei o que nós temos que fazer. Esse é o ponto. Vou dividir a tela com você aqui. Está aqui. Ok, nós estamos com a tela aqui. Então, o estudo de hoje é baseado aqui no livro Eventos Finais. São a parte escatológica que Ellen White fala sobre isso, tá? E nos dá aqui algumas orientações que são muito interessantes, muito propícias para esse assunto que nós estamos trabalhando, né? Que é a questão do que vai acontecer no final dos tempos, tá? Então, lembrando aqui profeticamente, quando sair a mensagem, que o anjo já fala com Cristo ali, e já sai a mensagem que está no momento, né? Estamos no momento das searas maduras, está na hora de ceifar e tudo mais. E aí, a partir desse momento, o veredito é esse que está aqui. O veredito é: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse 22, versículo 11. E nesse período que vai estar acontecendo no caso dessa sentença aqui, o Espírito Santo, né? Ellen White fala, o espírito repressor de Deus, essa repressor não é o espírito que repreende os bons, é o espírito que nos orienta, ele é repressor das coisas más. No livro Patriarca e Profeta ele explica sobre isso, e o Espírito Santo não estará mais atuando, né, no coração das pessoas, dos ímpios. E o povo de Deus, ele vai estar preparado. Quando acontecer a questão das pragas, se iniciar as pragas, o povo de Deus, ele vai estar separado e vai estar preparado. E ela diz, quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, a misericórdia não mais pleiteará a favor dos culpados habitantes da terra. O povo de Deus terá cumprido a sua obra. Veja, um detalhe importante aqui para a gente conversar e ver aqui, né? Nesse período, nós vamos ter um momento em que o Espírito Santo não vai estar mais agindo, né? Como ela diz aqui. Mas o povo de Deus teve, antes do tempo, fim da porta da graça, teve todo aquele período para pregar a mensagem. E é nisso que ela está falando aqui, em relação que o povo já pregou a mensagem. Já houve a decisão das pessoas. Já está separado o joio do trigo. Já está separado os salvos daqueles que são os ímpios, que não escolheram a Cristo. Tá? Então, o povo de Deus está preparado, por quê? Porque ele faz parte agora do povo dos salvos. Mas existem coisas que nós vamos ter que estudar aqui. Tá? Por exemplo, há um período, esse período é um período
terrível, além da compreensão. Nós estamos acostumados a ver alguns fatos aí, né? Algumas guerras acontecem que as pessoas parecem que não têm nenhum freio, né? Agora imagina esse período, porque quando Jesus deixar o Santíssimo, seu espírito refreador, aí é refreador, será retirado dos dominadores do povo e serão deixados ao controle dos anjos maus. Então, serão feitas por conselho e direção de Satanás leis que, se não fosse muito breve, nenhuma carne se salvaria. Então, você vai ter um povo agora em que está desenfreado. Quando o espírito refreador, esse espírito é o Espírito Santo, que ainda segura as paixões humanas, as reações humanas, e mesmo assim a gente vê coisa terrível, porque o homem, ele é terrível nas suas decisões, principalmente quando ele está com o mal no coração. Mas nesse momento, os anjos, lembrando, os anjos ímpios, os anjos caídos, Satanás e seus anjos, estarão, vamos dizer claramente, possuindo esses ímpios. Eles serão possessos demoniacamente. Então, nesse período, Satanás vai induzir que sejam feitas leis. Quais leis? Nós vamos estudar sobre essas leis. Muitos são levados a repousar. Essa parte é uma parte que nos dá um certo arrepio, né? Puxa, morrer. Eu mesmo peço para Deus, eu gostaria de estar lá no alto do monte, vendo a sua volta, até porque há tantos que eu amo, que eu quero estar fortalecendo nesse período. Eu tenho na mente o que Deus preparou para mim, em relação à pregação e tudo mais. Eu tenho na mente em relação a isso, mas veja só, o Senhor muitas vezes me instruiu de que muitos pequeninos hão de ser removidos antes do tempo da angústia. Mas havemos de ver nossos filhos, havemos de encontrá-los com eles e reconhecê-los nas cortes celestiais. Veja, é difícil, né? O objetivo de Satanás é destruir todos os observadores do sábado. Diz o grande enganador, nossa principal preocupação é silenciar essa seita de observadores do sábado. E finalmente teremos uma lei para exterminar a todos que não se submetem à nossa autoridade. Veja, é intenção de Satanás, e agora Satanás usa instrumentalidades humanas. Eu nunca me esqueço dessa frase. Foi dito pelo professor José Carlos Ramos, quando nós gravamos o Armagedon, estava na casa dele, e ele falou, Fernando, Satanás usa instrumentalidades humanas, ou seja, ele usa seres humanos para fazer o mal, tá? E agora ele vai incitar o povo a fazer leis para as pessoas. Fala, olha, está acontecendo tudo isso, são 7 pragas, está acontecendo tudo isso aqui, tá? Lógico que ele lá no início já está pregando sobre isso, porque aquele povo não obedece. Nós pensamos assim, puxa, esse radicalismo de algumas pessoas do Oriente, né, que se explodem, que matam crianças, tal, tudo em nome de um Deus, tal. Esse radicalismo é terrível. Mas vou lembrar que na história da humanidade houve um radicalismo muito grande, 1260 anos de um radicalismo, e que segundo as profecias vai retornar. Apocalipse 13 nos diz sobre isso. A imagem da besta. A imagem da besta, o que é? Um sistema de leis que vai favorecer a besta. A besta, um sistema religioso. E vai favorecê-la para que ela volte a ter o poder que teve no passado. Se a gente fica aí horrorizado com esse radicalismo ou extremismo de religiões do Oriente, procure um pouco na história sobre o extremismo da religião romana, inclusive contra o pessoal do Oriente. Procure saber um pouquinho, você também vai ficar horrorizado. Tá? Por exemplo, Jerusalém, quando foi tomada a primeira vez, nenhum dos povos que viviam dentro dela foram poupados. Isso não é de se admirar, porque, por exemplo, o Império Romano, quando a Roma Imperial, que depois se tornou Roma Papal, né? A Roma Imperial tinha isso, né?
vão lá, destrói todo mundo para servir de exemplo para os demais. Então era a força, por isso que ela é representada na estátua, né, como as pernas de ferro que esmiuça tudo. Por isso que é representada por um animal terrível, tá? Com dentes de ferro, porque esmiuça tudo. E aí mesmo assim ela continua na Roma papal a ter essa maneira de agir, né? Então não há de se admirar. Mas continuando aqui, a morte para todos que não honrarem ao domingo. Esse é o decreto de morte. Tá? Semelhante ao que aconteceu com Esther. Você vai ver o seguinte, semelhante ao que aconteceu com Esther. Está prestes sobre o povo de Deus o tempo de angústia. Então é que sairá o decreto que proíbe aos que guardam o sábado do Senhor comprar ou vender, ameaçando-lhes de punição em meios de morte, se não observarem como dia de descanso o primeiro dia da semana. Eu quero falar para você aqui, algumas pessoas no passado falavam assim, Fernando, é muito difícil isso acontecer. Um decreto de morte para aqueles que não guardam o domingo, tal. Não tem, o mundo é tão grande, não tem como você impingir numa pessoa, você colocar. Eu falei, mas escuta, Apocalipse 13 diz lá, e vai ser colocado isso aí, as pessoas vão ser obrigadas a seguir aqueles que aceitarem seguirão, né? Alguns, marca na mão e na testa é aqueles que aceitam, o domingo é o dia mesmo, vão aceitar. E na mão é subjugação. Tá? Principalmente vão ser marcados aqueles que sabem o que é certo, sabem que o domingo não é o dia do Senhor, que é o sábado dia do Senhor, e vão praticar os seus trabalhos e tudo mais em prol daquela marca, porque são fracos. Não, é muito difícil. As pessoas vão saber. Agora eu vou perguntar para você o seguinte: tempo estranho em que estamos vivendo. E tudo tem uma ligação, né? A Covid-19 foi um grande balão de ensaio para saber se o povo pode ser subjugado ou não. Estou dizendo povo mundial pode ser subjugado ou não. Vou lhe perguntar uma coisa. Algumas pessoas estavam almejando tomar a vacina. Espero que chegue e toma lá. Outras pessoas avaliaram muito, né? Então, olha, peraí, tá meio errado essa história da vacina aí, porque saiu muito rápido, o que é. Então, nós temos duas classes de pessoas. Umas que falam assim, não. Se estão me dando, tá ótimo. E outras que dizem assim, tô um pouco cabreiro com isso. E aí lá para trás, quando começou a história da vacinação, começou uma discussão. Vai se obrigar a tomar a vacina. E as pessoas, não, ninguém vai obrigar, é anticonstitucional. A Constituição não deixa fazer isso. Pois bem, nós estamos aqui no dia 26/8. Você sabia que em muitos estados e muitas cidades já foi decretado que se você não tomar a vacina, você pode ser despedido. Se você não tomar a vacina, você não vai poder entrar em alguns ambientes. E alguns já estão procurando assim, mas como vou provar que a pessoa tomou a vacina? Tem um papel, o papel pode ser falsificado. Então vamos fazer o seguinte, vamos montar a carteirinha de vacinação. E aí algum outro brilhante fala assim, vamos, que tal a gente implantar um chip? Aí muitos vão ser enganados achando, não, o chip é a marca da besta, não vou aceitar. Veja a armadilha de Satanás. Gente, a marca da besta é a imposição de um dia de guarda que Deus não referendou, que é o domingo, e que é o símbolo da igreja apostólica romana, é o símbolo do seu poderio. Por trás disso, se você estudar Isaías 14:12, você tem a ação de Satanás. Não, o que tem a ver Isaías 14:12? Lá no céu ele queria ser adorado. Se vocês lerem o texto, Isaías 14:12. O motivo da queda de Satanás é que sentiu ciúme e tal, mas ele queria ser adorado. Porque ele fala, vou botar meu trono diante da congregação. Aí, ao passar dos milênios, Deus tem o seu dia de guarda, que é o sábado, o dia da adoração a Deus, e Satanás enganou o mundo e vem enganando, e como eu disse, através de instrumentos humanos, e aí agora o domingo é o dia de guarda. Por isso, quando sai o decreto dominical, é um estopim, que o tempo está próximo. É o momento de saída, é o momento em que você fala, peraí, tudo que a Bíblia diz está acontecendo. Entenderam? Agora veja o seguinte, como Satanás vai mascarar essa história?
Bom, eu acho que muita gente não vai querer tomar a vacina e depois não vai querer receber, por exemplo, um implante para saber se tomou a vacina. Que pode ser, né? Uma evolução natural da espécie, né? Qual espécie, Fernando? Nós tínhamos as cadernetinhas, na cadeira de vacina, depois nós fomos para cartões de crédito, com chip, tal. Agora já é tecnologia, já é antiga, né? A questão de implante de chip. E aí eu falo, isso aí é a marca da besta. Não é a marca da besta. Isso chama-se contrafação. É a fumaça para te desviar o seu olhar. A marca da besta é a observância do domingo. E aí, morte para todos que não aceitam o domingo. E é o que vai se fazer. E é o que Satanás vai fazer. Lembre-se lá de Esther. Lembre-se. Eu vou continuar falando já já. Vamos lá. Continuando aqui no nosso estudo. Como seria isso? Como vai ser essa imposição? Tá? Aí diz, os poderes da terra, unindo-se para combater os mandamentos de Deus, decretarão que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, Apocalipse 13:16, se conformem aos costumes da igreja, pela observância do falso sábado, ou do domingo, né? Todos que se recusarem e a conformar-se serão castigados pelas leis civis, e declarar-se-á, finalmente, serem merecedores de morte. Em 538, que foi um marco da mudança, aí, o início da 1260 anos de perseguição ao povo de Deus, né? Feita por uma igreja que seria o povo de Deus, né? Que foi a Inquisição. Uma das coisas marcadas está claramente no edito. Aqueles que não se sujeitarem às normas da igreja serão castigados não pelo povo, mas pelo clero. E foi o que aconteceu. A Inquisição foi o castigo do clero contra aqueles que eles diziam, bom, você não segue o que eu falo, então você tem que morrer. Isso, de acordo com Apocalipse 13, dizendo sobre a imagem da besta, isso vai retornar. Esse é o ponto, tá? A imagem da besta. O decreto que finalmente será contra o remanescente do povo de Deus será muito semelhante ao que Assuero promulgou contra os judeus. Lembre-se de Esther. Hoje os inimigos da verdadeira igreja veem no pequeno grupo de guardadores de sábado um Mardoqueu à porta. A reverência do povo de Deus por sua lei é constantemente repreensão aos que têm deixado o temor do Senhor e estão pisando no seu sábado. Então, veja, quando o mundo se voltar, tá? Quando o mundo se voltar a guardar o domingo como decreto dominical, o povo que continuar firme guardando o sábado, pregando a mensagem, e estarão pregando a mensagem com poder e grande glória, estarão pregando a mensagem, vai ser um tipo de estorvo. E Satanás vai manobrar a massa, dizer, olha, tem que acabar com esse pessoal. É um povinho, tem que acabar com eles. É assim que vem a perseguição. Tá? E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Os remanescentes de Deus fazem parte. E Deus os defende. E esse é um ponto importante. O povo de Deus foge da cidade, e muitos serão encarcerados. Quando o decreto promulgado pelos vários governantes da cristandade contra os observadores do mandamento lhe retirar a proteção do governo, abandonando-os aos que desejam a sua destruição, o povo de Deus fugirá das cidades e vilas e vai se reunir em grupos, habitando os lugares mais desertos e solitários. Pois bem, durante eu acho que está para frente, falando sobre isso também. Lembre-se de Jerusalém. Durante o cerco de Jerusalém, havia um sinal que Jesus deu aos discípulos. Quando viu, ele disse, não. Quando Vespasiano veio, sitiou a cidade. Ficou um tempo, já estavam para entregar a cidade.
Mas Vespasiano foi chamado de volta a Roma, porque morreu o César e ele foi aclamado como o novo César. Aí ele manda recado para o seu filho Tito, e se você olhar, Tito não estava tão longe assim, Tito com outro exército, ele manda vir. E quando o Tito está vindo, recebe as notícias que Tito está chegando, ele sai com o seu exército. Jerusalém, os homens que estavam em Jerusalém, os homens de guerra, acharam que aquilo foi uma desistência do exército romano. Inclusive saíram. Flávio Josefo conta isso no livro Guerra dos Judeus. Flávio Josefo não é cristão, ele é judeu. Era um dos generais e foi preso numa batalha anterior à destruição de Jerusalém. E ele vê toda a destruição de Jerusalém. Ele vê o que era uma floresta em volta se transformar numa floresta de cruzes, uma fedentina. As pessoas tentando fugir da cidade, e saiu o boato de que os ricos engoliam as joias. Então eles matavam, abriam a pessoa e ver se tinha joia dentro. Então foi tempo angustiante. Agora eles veem o exército saindo. E os judeus saem em perseguição e matam alguns lá da traseira. E estão festejando, ganhamos a batalha. Mas os cristãos, de acordo com Flávio Josefo, no seu livro Guerra dos Judeus, os cristãos, ele chama o da seita dos cristãos, vendo que isso era o sinal do seu Messias, fugiram da cidade. E quando chegou Tito, encarcerou todo mundo novamente, e você sabe a história. Jerusalém foi destruída. Diz a história que o sangue descia na calçada, de tanta morte que teve. E aí houve a destruição do templo e tudo mais. Então vejam, o povo de Deus vai fugir das cidades. Mas qual é o grande sinal, Fernando? Qual é o grande sinal que nós vamos ter? O grande sinal é o decreto dominical. Porque o decreto dominical é o estopim que vai tirar de você os direitos civis. Aliás, no Brasil você já não tem direito civil. Esquece a Constituição, você não tem direito civil. Mas, então, hoje, serve de amostra para você. Hoje, serve de amostra. Quando diz para você, se você não tomar vacina, você vai ser mandado embora, mas a Constituição, esquece a Constituição. Imagina a quantidade de leis que vão ter, que vão existir, e que querem te obrigar a fazer o que eles mandam. Então, por isso que eu digo, a Covid, o distanciamento social, tudo isso foi um grande balão de ensaio para o que está por vir. Então, qual é o grande sinal? Eu vou deixar um sinal a vocês, você não acreditar nada que eu estou falando. Quando saiu o decreto dominical, quando subjugarem, falou assim, ó, o dia de guarda é domingo. Você sabe, volte correndo, se der tempo. E assiste de novo isso aqui, porque eu vou contar a você a história do que vai acontecer daqui para frente, tá bom? Vamos voltar para a nossa tela. Lembre-se de Tito, já falei. Posto que um decreto geral haja fixado um tempo em que os observadores dos mandamentos poderão ser mortos, seus inimigos, em alguns casos, se antecipam ao decreto e antes do tempo especificado se esforçam por trilhar-lhe as vidas. Mas ninguém pode passar através dos poderosos guardas estacionados em redor de toda a alma fiel. É o que Deus está nos falando aqui. Continuando. Alguns são assaltados ao fugir das suas cidades e vilas. Mas as espadas contra eles levantadas se quebram e caem tão impotentes como a palha. Outros são defendidos por anjos sob a forma de guerreiros. Isso nos conforta. Deus vai cuidar. E aqui um conselho, né? Casas e terras não terão utilidade. Renato fala o seguinte: casas e terras são de nenhuma utilidade para os santos no tempo de angústia, pois terão de fugir diante das turbas enfurecidas, e nesse tempo as suas posses não podem ser liberadas para o avançamento da causa da verdade. Por exemplo, o que ela está dizendo aqui é o seguinte: quando chegar um período, nós podemos e devemos incentivar a pregação do evangelho. Mas alguns vão ficar aí retendo os seus bens. E esse reter os bens pode lhe ser a perdição. Porque quando começar a perseguição, você não terá direitos civis. Você não terá direito à sua propriedade. Você é um pária da sociedade. A não ser que você aceite
e passe a ter a marca da besta, passe a cumprir os requisitos da igreja romana. Aí você está em acordo com eles. E aí você pode passar de perseguido para perseguidor. Isso é terrível. E também de salvo para perdido. Tempo de angústia. Expedir-se-á, por fim, um decreto contra os que santificam o sábado, do quarto mandamento, denunciando-os como merecedores do mais severo castigo, e dando ao povo liberdade para, depois de certo tempo, matá-los. Então, lembre-se de Esther. Aos olhos humanos, parecerá todavia que o povo de Deus logo deverá selar o seu testemunho com o seu sangue, e assim como fizeram os mártires antes deles. Eles mesmos começam a recear que o Senhor os abandonou para sucumbirem às mãos dos seus inimigos. Veja, os santos, e essa é a angústia, podem ficar pensando, puxa, será que eu estou sozinho nessa guerra? Isso é aquela angústia de Jacó. Será que eu estou salvo? É um tempo de terrível agonia. Dia e noite, clama a Deus, rogando livramento. Semelhante a Jacó, todos nós estaremos a lutar com Deus. Nós não temos falta. Os justos não podem ter falta. No tempo de angústia, se o povo de Deus tivesse pecados não confessados, que surgissem diante deles, enquanto torturados pelo temor e angústia, seriam vencidos. Então veja, os santos de Deus, os separados, os que aceitaram a Jesus Cristo, não é o santo que está lá no céu e tem imagem na terra, não, eles são santos, separados para Deus. Tá? Eles não têm pecados acariciados. Mas eles não perderam a vida. Deus não consentiria que os ímpios destruíssem aqueles que estavam esperando pela sua translatação, e que se não encurvariam ao decreto da besta, nem receberiam o seu sinal. Aqui eu vou abrir um parênteses aqui. Teologicamente, até o fechamento da porta da graça. E o que é o fechamento da porta da graça? O tempo em que Deus deu à humanidade, a todas as pessoas, para que elas realmente saibam a verdade e aceitem a Jesus Cristo como seu salvador pessoal. Não, mas toda religião faz isso. Não fazem. Muitas religiões dizem Jesus Cristo, meu Senhor, mas não segue o que ele manda. E aí é uma outra live. Não segue o que ele manda. Muitos não seguem o que Jesus manda e estarão no terreno do inimigo. Agora, quando cair a primeira praga, terminou o tempo da graça. Ninguém mais. É o momento que nós lemos lá no início. Quem está santo, continua na santa santidade. Quem é impuro, na sua impureza. Então, ele foi selado. A partir desse selamento, Deus não permitirá a morte de nenhum desses que estava aguardando a sua vida. Antes, vai ocorrer. Mas daquele período em diante, não. Por quê? Bom, vou ler para você aqui. Por que não? Vi que se fosse permitido aos ímpios matar os santos, Satanás e todo o seu exército maléfico, e todos que odeiam a Deus, ficariam satisfeitos. E que triunfo seria para a sua majestade satânica ter poder na última luta finalizadora sobre os que por tanto tempo haviam esperado ver aquele a quem amavam. Deus não permitirá, porque seria uma vitória para Satanás. Uma vitória, ele está perdido, mas seria uma vitória ele destruir o povo de Deus aqui na terra. Deus não permitiria. Aqueles que haviam zombado da ideia dos santos ascenderem para o céu serão testemunha do cuidado de Deus para com seu povo e contemplarão o seu glorioso livramento. Deus proverá. O Senhor tem mostrado repetidamente que é contrário à Bíblia fazer qualquer provisão para o tempo da angústia. Vi que os santos tivessem alimento acumulado para eles no campo, no tempo da angústia, quando a espada, a fome, a pestilência estão na terra, seriam tomados deles por mãos violentas, e estranhos ceifariam os seus campos. Então, o que nós estamos falando aqui é que fazer provisão de alimento no campo, nós perderemos. E também temos que avaliar sobre como nós agiríamos nesse tempo. Será para nós tempo de confiar inteiramente em Deus, e Ele nos sustentará.
vi que o pão e a nossa água serão certos. Tá? Nenhum intercessor, mas constante comunhão com Cristo. Cristo fez expiação por seu povo e apagou seus pecados, e o número de seus súditos completou. Deixando ele o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. E como nós falamos, o povo de Deus não acaricia desejos pecaminosos. Porque Satanás encontra nos corações humanos algum ponto que pode obter apoio, algum desejo pecaminoso é acariciado, por meio do qual suas tentações asseguram sua força. Então, por isso o povo de Deus, nesse momento, já vai estar livre dos pecados acariciados. A batalha contra o próprio eu é a batalha que continua. Enquanto reinar Satanás, teremos de subjugar o próprio eu e vencer os pecados que nos assaltam. Enquanto durar a vida, não haverá ocasião de repouso, nenhum ponto em que possamos atingir, a dizer, alcancei tudo completamente. A santificação é o resultado de uma obediência que dura a vida toda. Agora um ponto importante. Cristo voltou. Quando a proteção das leis humanas for retirada dos que honraram a lei de Deus, haverá nos diferentes países um movimento simultâneo com o fim de destruí-los. E aproximando-se o tempo indicado no decreto, o povo conspirará para desarraigar a odiada seita e resolver-se-á dar uma noite, um golpe decisivo que faça silenciar por completo a voz desse dessentimento e reprovação. Resolverão dar uma noite, um golpe decisivo que faça silenciar por completo a voz do povo. O povo de Deus, alguns nas celas das prisões, outros escondidos nos retiros solitários das florestas e montanhas, pleiteia ainda a proteção divina, enquanto por toda parte grupos de homens armados, instigados pelas hostes dos anjos maus, se estão preparando para a obra de morte. Com brado de destruição, zombaria e imprecação, multidões de homens maus estão prestes a cair sobre a presa, quando eis um denso negror, mais intenso do que as trevas da noite, cai sobre a terra. É à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento do seu povo. Em meio dos céus agitados, acha-se um espaço claro de glória indescritível, de onde vem a voz de Deus como o som de muitas águas, dizendo: está feito. A voz de Deus abala os céus e a terra. A libertação. As hostes de Satanás e homens ímpios rodearão o povo de Deus e exultarão sobre eles, pois parecerá não haver escape para eles. Em meio, porém, da sua orgia e triunfo, ouve-se ribombo após ribombos dos mais estrondosos trovões. O céu se enegrece, sendo iluminado apenas pela brilhante luz e a terrível glória do céu, ao fazer Deus soar a sua voz desde a sua santa habitação, e abala-se o fundamento da terra. Os edifícios vacilam e caem com terrível fragor. O mar ferve como uma caldeira, e a terra toda se acha em horrível comoção. Vira-se o cativeiro do justo, e em seus suaves e solenes murmúrios dizem uns aos outros: somos libertados. É a voz de Deus nos falando a nós. No momento mais terrível da humanidade, nós seremos protegidos por Deus. Após o fechamento da porta da graça, santos anjos não deixarão que Satanás mate os filhos de Deus. Mas quando eles tiverem marcado, assim como aconteceu com Assuero no tempo de Esther, nesse dia vamos para cima e vamos matar todos. É nesse momento que eles estiverem para pôr a mão dos filhos de Deus que Jesus volta, que o céu se movimenta. Os trovões, os raios lá em cima, a luz brilhante, é Jesus voltando para buscar você e a mim. Essa é a sequência
profética dos acontecimentos. A partir de hoje, até a volta de Cristo, estamos vivendo um tempo profético, um tempo de preparação, um tempo em que temos que nos organizar. Ellen White fala, não adianta plantar para o tempo de angústia, mas nós temos que nos preparar para o tempo de angústia. As casas, seus terrenos, suas terras, suas lavouras, suas colheitas, seus carros serão tomados de você. O que não pode ser tomado de você é a salvação se você ficar ao lado de Cristo. Eu espero que você seja um dos que estarão aguardando o Deus, seu Deus, no alto da montanha, que será liberto dessa forma aqui. Espero que você seja um. Mas se acaso você descansar antes, espero que você seja um daqueles que quando chega, ressuscita e fala, Jesus está chamando. Que Deus te abençoe. Que Ele dê paz, saúde, segurança, vitórias sobre você mesmo, sobre as coisas que você precisa ser vitorioso, porque o meu Deus, o teu Deus, está vindo. E não há nada que possa impedi-lo de salvar você e a mim, a não ser você mesmo. Que Deus abençoe, uma boa noite. Até o nosso próximo encontro aqui.